Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filho de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós contemplamos nesse texto onde nós vemos a lista dos 12 apóstolos que Jesus escolhe para estar com eles. Jesus faz o chamado a eles. E aqui nós temos 3 missões do discípulo de Jesus Cristo. Então nós vemos dentro desse texto sagrado 3 coisas que o evangelista relata. Para que Jesus Cristo chamou esses 12? Nós vemos o texto sagrado que vai dizer: então Jesus designou os 12. Primeiro, para que ficassem com ele. Depois, a segunda coisa, para enviá-los a pregar. E a terceira, com autoridade para expulsar os demônios. Então nós vemos aqui 3 missões dos discípulos de Cristo. A primeira missão tem a ver com a nossa vida espiritual. A nossa vida de união com Deus é a nossa primeira missão. Se a gente não cumpre essa missão, nós não vamos conseguir cumprir as outras missões, porque as outras missões elas dependem justamente dessa primeira. É uma missão porque depende também da nossa liberdade. Veja que Jesus chamou eles para que ficassem com ele. Então há uma atitude de liberdade do discípulo, de querer estar com o Mestre. E nós precisamos crescer nesse desejo de querer estar com Jesus, porque nós somos chamados primeiramente para ficar com ele, ficar na presença dele, caminhar com ele, seguir ele. Por isso que nós precisamos viver bem esse chamado e principalmente essa missão de conservar a nossa união com Cristo através da nossa vida espiritual, através da nossa vida de oração, da nossa leitura da palavra, através desse discipulado onde nós vamos nos colocando a serviço como instrumentos a serviço de Cristo, para realizar a obra de salvação. Depois nós temos a segunda missão, porque uma vez que nós cumprimos essa primeira missão de nos esforçar para manter uma vida espiritual fervorosa com Deus, nós começamos a se tornar aptos para a segunda missão. A segunda missão é ser enviados para pregar o Evangelho. Nós só teremos capacidade de pregar o Evangelho quando nós tivermos uma intimidade com Deus, porque somente a intimidade com Deus nos dá a graça de ter uma convicção verdadeira daquele que é Deus e Senhor da nossa vida. Por isso que a primeira missão bem cumprida nos leva a cumprir a segunda missão, que é ser enviados para pregar o Evangelho, para anunciar a boa nova do reino, a boa nova de salvação. Assim que nós conseguimos nos colocar a serviço dessa boa nova do reino para anunciar, quando nós começamos a cumprir essa segunda missão, nós começamos a exercer também a terceira missão, que é se tornar dócil ao Espírito Santo
para que Ele em nós, para que a autoridade de Deus em nós possa expulsar os demônios. Aqui nós falamos de expulsar demônios, não significa de fazer exorcismos, mas uma vez que nós vivemos bem a nossa fé, aonde nós estamos, nós inibimos o mal. Aonde nós estamos, nós vamos repelindo o mal, nós vamos expulsando o maligno e a obra do mal. Por isso que nós recebemos de Cristo e participamos dessa obra, dessa missão de expulsar os demônios. Porque essa é a primeira forma de expulsar os demônios, através do nosso testemunho. Depois, nós podemos também, por uma graça, um carisma especial, nos tornar ali aptos a ser instrumentos para expulsar os demônios através da nossa vida de oração, através da nossa intercessão. E por fim, aqueles poucos que adentram profundamente numa relação com Deus, numa vida espiritual, esses recebem a graça, o carisma de fazer exorcismos. Não um exorcismo ritual, mas um exorcismo que é a simples oração de súplica que faz com que o mal seja repelido de qualquer lugar. Essa é a obra, essas são as missões que nós precisamos aprender a viver, porque se nós não formos capazes de permanecer com Cristo, permanecer nele, nós nunca nos tornaremos também capazes de pregar o Evangelho e de expulsar os demônios. Essa é a missão, as 3 missões do discípulo de Cristo. Por isso que nós precisamos tomar consciência delas, para que assim nós possamos exercitá-las, porque todas essas missões é um chamado e um envio de Deus, mas Ele espera de nós uma correspondência de amor, que é essa correspondência onde nós nos colocamos a serviço do nosso próximo, onde nós vamos nos colocando a serviço da obra de salvação, assim como fizeram os apóstolos. Por isso nós precisamos nos esforçar cada vez mais para que a obra de Deus aconteça em nós e aconteça também através de nós. Mas para isso é necessário acolher a missão que nos é proposta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.